E aí, galera? Estamos juntos de novo. Que disse-me disse, hein? É, porque sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, disse-me disse. É a boca pequena correndo aí. Quem ganha? Quem não ganha? Quem faz o, o gol da decisão? É, tem vários aqui que podem fazer. Né? E daqui a pouco eu vou dar os prováveis times de Santos, de Flamengo e Corinthians. Agora, começando bem, Santos, que é o goleiro titular do Flamengo, e o Cássio, né, esse goleiraço, no Corinthians. Quer dizer, então, olhou lá para trás, larga lá com eles, porque é tudo certo. Agora, a galera está desesperada. Tem aposta quem entra primeiro no campo, quem dá o primeiro chute, né? Quem ganha o cara coroa, aquelas coisas todas, né? Que antigamente se fazia. Hoje a galera pede, mas hoje eu não sei nem se existe mais isso. Em compensação, uma decisão dessa de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, né? Porque agora já é o segundo jogo, como seria no primeiro jogo lá, né? Seria, no caso, antigamente Pacaembu. Em outras épocas, um pouquinho mais para cá, Morumbi. Né? O Morumbi é recente, né? Entre aspas. Em relação ao Pacaembu, é recente, o Morumbi. E o Maraca. O Maraca, nessa decisão, daria aí de 100 a 120 mil pessoas. Hoje é Maracanã, que é totalmente diferente. Dá quanto? 60 mil? 70 mil? Se tanto? Não acredito. Mas, então, tem umas diferenças do passado. E também no time. Então vamos aqui. Por exemplo, meio do campo do Flamengo, o João Gomes não vai poder jogar. Vai entrar o Vidal. Né? A zaga, por exemplo, está completa. É Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Né? Thiago Maia, que é o titular, e o Vidal vai no lugar do João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Esse é o time do Flamengo. Time do Corinthians, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. A zaga está completa. Meio do campo completo. Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto. Na frente é que ele tem um problema. Do lado direito, ele tem Edson, pode ser, Gustavo Mosquito, que é um pouco mais rápido, que o Edson vem mais para ajudar o meio do campo. Mosquito já é na frente, rápido, habilidoso. Ou o Ramiro, que às vezes entra no meio do campo. E o Yuri Alberto, que é o centroavante. Né? E o Roger Guedes, que também é centroavante, mas jogado um pouco pela esquerda, né? Que ele vem na diagonal, ou armou o jogo, ele se mete, porque o lateral vem, né? Ou ele troca lá com o lateral, né? Com o Fábio Santos, e ele e o Guedes em cima do lateral ou em cima da cobertura que sair. Acredito que a cobertura que saia aí, né, é o Davi Luiz, que fica mais por aquele setor. Muito bem. Ou um homem do meio do campo, pode ser também. Mas o detalhe que é o provável time, né, do Corinthians e do Flamengo é esse aí. Agora nós vamos discutir aqui, tecnicamente falando, né, eu acho que o time do Flamengo é melhor, tecnicamente falando. Você tira do time do Corinthians, né, 3 ou 4, tecnicamente falando, excelentes jogadores. Né? Agora, tecnicamente, eu acho o time do Flamengo melhor. Mas isso é uma decisão, você tem que levar em conta isso. Segundo, o time do Flamengo não é por estar dentro de casa, não é por estar diante da maior torcida, maior que eu digo é em números,
lá dentro. Porque o Corinthians, se não me engano, vem com 2.000 e pouco, se não me engano. Eu acho que é isso. Mas de uma maneira ou de outra, o Corinthians vem, né? Como o Flamengo foi para lá no primeiro jogo, e número de torcedores, número menor. Aqui vai ser a mesma coisa. E o outro detalhe importante, o Flamengo vai querer ser dono da bola. Né? Bola fica comigo. O Corinthians vai ter que correr atrás para tirar. Tirou, eu corro atrás para tomar de novo. Porque é o Flamengo. É o jeito do Flamengo. Já o time do Corinthians é um pouco mais seguro. Ele se fecha mais. E vai no contra-ataque. Ou o Mosquito, né? Ou o Edson. E sempre Yuri Alberto e o Roger Guedes. Sempre para o contra-ataque. Então é um time que o Flamengo, no caso, tem que prestar muita atenção, porque normalmente ele tem dois de frente, 4-4-2. Vem até aqui, mas são os dois, né, que vão para a luta lá dentro da área. Então, Yuri Alberto e Roger Guedes. Fechando aqui, ou aberto ou fechando. Se ele tiver aberto, Yuri Alberto aqui. Aí chegam Renato Augusto, Fausto Vera e Edson. Ou qualquer um que tiver naquele setor, que eu já disse, Edson, Gustavo Mosquito ou Ramiro. Então, esses vêm para dentro. Então, normalmente, quando o Corinthians ataca, ele está com, miseravelmente, 4 homens de frente. E quando ele vem no contra-ataque, ou Roger Guedes ou Yuri Alberto segurando a bola, chegam 3. Então, ele não tem, dentro da área, menos, quando ele ataca ou contra-ataca, menos de 3. Então, tem que ter cuidado, porque você tem 2 aí. Ele está entrando com 3 aqui. Então, o que acontece? Ou Thiago Maia ou Vidal, um pouquinho mais atrás, quando o Corinthians estiver com a bola, aí eu acredito que o Flamengo se feche também. Agora, no ataque ou no contra-ataque, é o time do Flamengo jogando o que sempre jogou. É toque de bola. Aí não deu aí, volta aqui. Aí vem o ataque. Pedro e Gabigol. Gabigol sempre por aqui, pela direita, juntando com a descida do Rodinei e juntando com Everton Ribeiro. Everton Ribeiro vem aqui completar o terceiro homem, Vidal e Thiago Maia, mas normalmente no toque de bola ele está por aqui. Né? Aí vai chegando o lateral. No que chega o lateral, o Gabigol pode até ficar aqui para dar um dos toques na bola para se meter, ou se meter direto pela meia direita. Então vai ficar apoio do lateral, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e vem chegando a Arrascaeta. Tá certo? Muito bem. Aí veio o lateral, cadê ele aqui? Felipe Luiz, ao invés de vir por aqui, ele vem aqui, ó. Ele empurra a Arrascaeta e entra aqui. Isso a bola nos pés do Flamengo. Tá certo? Muito bem. Mas tem um detalhe importante. Pode ser que por aqui venha ou Vidal ou Thiago Maia. Vidal eu acho que vai como segundo homem, naturalmente um pouquinho mais na frente. Então ele já está praticamente dentro da intermediária do time do Corinthians. Então você tem aqui o lateral do Flamengo, Felipe Luiz, ou por aqui, Arrascaeta, mais um homem de meio do campo, que deve ser o Vidal e chegada do Thiago Maia. Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Aí, voltando, roubar a bola. É normal, volta todo mundo e o Pedro vem aqui. Gabigol começa a auxiliar também nessa nova função o meio do campo. Então, praticamente, o meio do campo já está com 4. É isso? Gabigol, que voltou, Everton Ribeiro, que é o terceiro, Vidal, que é o segundo,
e Thiago Maia, que é o primeiro. Ainda tem o Arrascaeta. Então, praticamente, se defendendo, ele se defende com 4-5-1, Pedro. Ou 4-6. Está todo mundo aqui. O Pedro só dentro do grande círculo, que não volta aqui na intermediária. Quem vem aqui, praticamente, é a Arrascaeta. Né? Então, tem ataque e contra-ataque, movimentação. Aí acontece o seguinte, isso sem fugir do esquema tático. O esquema tático está aí, plantado, tanto do Flamengo quanto do Corinthians. Mas variações dentro desse esquema. Então, e muita atenção, e vai ter, como teve no primeiro jogo, Renato Augusto e Arrascaeta. Eu acho que esses dois vão ser marcados de perto. Por quê? Você não pode liberar o Renato Augusto. Liberou ele, tá ferrado, porque ele sabe tudo. Lançamento, toque, tabela. E se deixar ele se aproximar da meia-lua ali da grande área, ele bate pro gol, ele não quer saber. E chuta bem e já fez gol. Assim, agora, há 2, 3 jogos atrás. Tá certo? E a mesma coisa do outro lado. Do outro lado, o Arrascaeta bate bem no gol, Gabigol chuta bem, Pedro também. O meio do campo é que de vez em quando o Vidal chega mais próximo à meia-lua, ele arrisca no gol. Já o Thiago Maia não faz isso e o Everton Ribeiro às vezes faz também quando chega pela meia-direita, né? Que ele toca aqui para o lado esquerdo para bater de canhota. Então, você vê que é um jogo de xadrez, cara. Você tem que prestar atenção danada, né? Quem é quem eu vou marcar, e se esse cara sair daqui e chegar um pouco mais para lá, para onde eu vou? Eu vou lá, quem fica aqui? Um outro detalhe também importante, o Renato Augusto apertou muito, ele é esperto, ele vem aqui, ó, daqui de trás ele comanda tudo, que ele já fez isso em outras oportunidades e fez no primeiro tempo, no primeiro jogo contra o Flamengo, tá certo? Muito marcado, muita gente no meio do campo, ele vai para o lado, vem para aqui, vai um pouquinho lá na frente, aí o cara, pô, cadê esse cara? Ele já está na meia, tá lá. Aí você vai lá, abre alguém, né? Alguém vai ter que ir com ele. Vai largar ele lá sozinho, na meia esquerda, com o apoio que tem o Fábio Santos, bom pra caramba. Não vai. Então tem que prestar atenção, né? É um jogo que você não pode ficar olhando. Cruzamento, olha a bola. Olha a bola, tá perdido, que o cara já entrou aqui e já meteu o gol. A bola passou, ele mete o gol. Quer saber, tá olhando para ontem. Né? E outro detalhe também, posicionamento do Yuri Alberto em relação a Davi Luiz e a Léo Pereira. Ele vai ficar o quê? Um pouco mais aqui em cima do Léo Pereira ou do outro lado, Davi Luiz? Ou no meio? Eu acho que no meio complica mais. Né? Lógico que ele não vai jogar de costas, fica sempre, né, de lado. Entre os dois é problemático, para os dois. Porque quem encosta, quem sobra. Ele está aqui. Qualquer metida de bola aí no meio é complicado porque ele é bom jogador pra caramba. Primeiro, habilidoso e inteligente. Centroavante, habilidoso e inteligente, você não tem como marcar esse cara. Ponto. Hã? Tem mil coisas para o cara fazer. E você tem que ter 1000 coisas para segurar ele. Quando você tem aquele, né, dentro da área, então, também não é o caso do Pedro, que o Pedro tem uma certa habilidade quando sai de lado. Né? Também o Pedro escolhe, né, o cara que ele vai ficar, se o quarto zagueiro ou central, dependendo. Pode ser que o Yuri Alberto escolha isso também. Agora, também tem outra complicação, já falei. E se o Roger Guedes, na armação, ele entrar, ele vai em cima de um zagueiro e o Yuri vai em cima do outro. E aí, como é que faz? Não sobra. Não sobra é complicado. Porque se o cara dominar a bola, tu tá atrás dele, tá espremendo. Mas ele é habilidoso. Ele cava um pênalti ali, ele cava uma falta. Tem isso tudo. Se não tem um para encostar. Pode ser também que numa dessas o Thiago Maia encoste. Né? Se o
Roger Guedes e o Yuri Alberto estiverem em cima dos dois zagueiros do Flamengo, um encosta para poder um sobrar, tá certo? Tem uma série de coisas que isso tudo tem que ser discutido. Discutido e muito discutido. E ainda tem um detalhe. Pode até arrastar isso aí e é os pênaltis. Aí é uma outra história. Pênalti é um outro jogo dentro desse mesmo jogo. Por quê? Porque ainda está na pele. A tensão é até redobrada. Porque essa tensão parou. Mentira, não parou. Está no ar. Está no ar. Aí vai lá, toma uma água, faz uma massagem, joga um negócio daquele para aliviar um pouco os músculos, mas a cabeça está ali. Não alterou em nada. Aí entra os dois zagueiros, os dois goleiros, as duas feras. Pegam um pênalti pra caramba, os dois. Então tem que saber bater muito, tem que treinar muito. Porque o cara treina, o goleiro treina. E ele tá lá, o sextou, entrou. Ótimo. 7,5 metros, tá o cara lá no meio. Você escolheu um canto, tem uma bomba. Se ele foi, acertou. Se não foi, normalmente entra. Mas ele está lá para treinar. E você tem que saber bater os pênaltis, porque do contrário, pênalti, presta atenção, não é loteria. Pênalti é primeiro para quem sabe bater. E segundo, para quem treina para bater os pênaltis. Vou repetir, porque os goleiros treinam para bater também, que às vezes eles têm que bater, normalmente, e para pegar os pênaltis. Então, está montado o esquema. Vamos agora um pouquinho aqui rapidinho na marcação. Essa marcação do Flamengo com o Vidal, no meu modo de ver, é uma marcação mais técnica. Se eu posso colocar essa palavra, técnica. Por quê? Porque ele ocupa, tá ali, ele encosta, daqui ele encosta, aí vem. Ele sabe manobrar mais, primeiro pela idade, pela história dele, pela bagagem que ele tem. E o Thiago Maia é muito marcador. Corre, vai, pega. Muito bem. Everton Ribeiro também cerca com a Arrascaeta. Então, a diferença é com o João Gomes, porque o João Gomes não para. O João Gomes tem 8 pulmões e 15 motores presos na cintura dele. Ele vai lá e vem aqui. Aí não tem ninguém para correr atrás do cara, ele sai correndo atrás do cara e pega o cara. Então ele é aqui. Aí domina a bola. Lado, para trás, um pouquinho para frente, aí devolve ele para trás. Já o Vidal não é assim. Já o Vidal não tem a correria toda que tem o João Gomes, mas tem a esperteza da maturidade. É isso? Da maturidade. Da cancha que ele tem. Então ele não precisa correr tanto. Ele tem os atalhos, melhor dizendo. Completa ali, completa aqui e tal. E com a bola no pé, ele vai na frente, ele lança a bola, ele chega mais, ele chuta de fora da área. Então tem uma diferença aí, que eu acho de marcação. Por isso é que o meio do campo do Flamengo vai ter que ter mais atenção, porque não tem aquele que rouba ali, rouba aqui, volta aqui, toma aqui, cobre aqui, não tem ninguém para ali, ele aparece. É o João Gomes. Já no time do Corinthians, do Queiroz, que é um pouco mais plantado, ou às vezes o Fausto Vera. São dois muito bons jogadores e pegadores. Marcação dura, mas com a bola no pé, eles sabem jogar. E eles se adiantam. Vem o Renato Augusto para colaborar na marcação, que também com a bola no pé é complicado para o adversário. E ele tem um desses aqui, o Edson, que volta também para marcar, para correr com o Fausto Vera e o do Queiroz, ou o Romero, que também faz esse papel, ou o Mosquito, que volta, mas o principal do Mosquito é o contra-ataque rápido. Então, até no meio do campo, nós vamos ver uma diferença. Agora, aí é quem tiver mais tranquilidade, porque eu acho que está batendo mais ou menos.
Acho só que o Flamengo, sem o João Gomes, na marcação, e precisa muita marcação. Nesse meio do campo do Corinthians, cai um pouco. Mas, de repente, sobe por outro lado com o Vidal pela bagagem dele. Então, mais ou menos, é isso aí. Então, eu vou dizer o seguinte, que tecnicamente, para mim, o time do Flamengo é melhor. Né? Mais tarimbado, mais cascudo. Né? Então, leva uma certa vantagem nesse jogo o Flamengo. Tá certo assim? Valeu, galera! Estamos juntos!